Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Todo mundo que está ouvindo e assistindo Viva Voz. Oi, Vera. E o PIB? Boa ou má notícia? Muitos viram um PIBão, e ele foi, em relação a outros países que tiveram crescimentos mais modestos que o do Brasil no primeiro trimestre, mas alguns economistas apontam problemas aí, principalmente lá na frente, Bocardi, em relação a esse número. Então vamos tentar separar o que foi boa notícia e o que mostra um quadro não tão auspicioso. A economia brasileira cresceu 1% nesse primeiro trimestre. É menos do que a mediana do que o mercado previa para esse momento que era de aceleração. Era um momento em que se esperava realmente um crescimento grande, dadas as notícias de reabertura de todas as atividades. E aí realmente aconteceu isso. O setor de serviços, principalmente, puxou a economia para cima. Houve um crescimento grande nesse setor, que foi o responsável pelo resultado positivo de 1%, mas aí tem outros dados que sinalizam preocupação. A agropecuária, que por muitos e muitos anos foi o principal vetor do crescimento brasileiro, foi o que salvou a gente em alguns anos de ter recessão, foi o que evitou que a gente tivesse recessões piores, inclusive, nesse primeiro trimestre patinou. Teve uma queda de 0,9%, puxada aí por fatores climáticos e de outras naturezas. Então, isso é um fator de preocupação. Outro é o que a Carol acabou de ler no repórter CBN, a queda dos investimentos. Eles vinham em alta nos últimos trimestres, era um motivo aí de comemoração por parte do governo, a volta dos investimentos, porque isso sinalizaria confiança no Brasil, confiança nas reformas e que as reformas microeconômicas tinham sido bem-sucedidas, mas nesse trimestre houve um recuo grande desses 3,5%, o que aponta justamente o contrário, aponta um momento em que está todo mundo olhando, esperando e vendo o que vai acontecer com a economia e com a política do Brasil. Então, o que a gente tem como expectativa daqui para frente? O trimestre que está em curso, esse que nós estamos, o segundo trimestre, ainda deverá ser positivo, ainda puxado pelos ganhos vindos da reabertura das atividades no pós-pandemia. Mas para o segundo semestre, os 2 trimestres do segundo semestre já são mais complicados, porque deverão sentir já o efeito da inflação e, consequentemente, da alta da taxa Selic para conter a inflação. Então, com os juros altos, você tem menos crédito, portanto, ainda menos investimento. Com o preço dos produtos em alta, graças à inflação, você tem menos consumo das famílias e aí isso também puxa o crescimento para baixo. E a eleição sempre é um fator que faz com que as pessoas moderem aí também os seus gastos e os seus investimentos. É um momento em que fica todo mundo olhando para ver que país vai sair das urnas. Então, todos esses fatores, todos esses dados levam os bancos, as corretoras, os economistas que fazem análise de cenário e de perspectiva a prever um crescimento mais baixo para o segundo semestre. Talvez até algum tipo de queda, né, em um dos trimestres do segundo semestre. Então, na média anual, a expectativa do mercado é que se tenha algo próximo de 1%, um pouco mais, ou seja, melhor do que se previa no início do ano, quando tinha um prognóstico ruim, inclusive de desaceleração, de recessão. Não devemos chegar a isso, segundo as projeções de agora, mas também não é esse grande crescimento que se esperava. O que o governo está comemorando muito, o fato da gente ter crescido acima de países ricos, de países da Europa, um crescimento mais robusto, que esses países que já enfrentam de uma forma mais clara os efeitos da guerra da Ucrânia e que já tinham saído da pandemia um pouco antes, então não tiveram essa euforia do crescimento do consumo nesse primeiro trimestre. Então, o Brasil
surfou nessa onda, saltou, deu um salto no ranking internacional para a 9ª posição, de 21ª para a 9ª entre os países aí que mais cresceram a economia, mas isso é algo circunstancial, é algo movido por essa questão da gente estar aproveitando agora a volta do turismo, a volta do comércio, a volta dos serviços, todo mundo saindo mais, etc. E não é algo que vá durar para o ano inteiro. E enquanto isso, Vera, com esse resultado aí no PIB e as pessoas sofrendo na economia real, o presidente Jair Bolsonaro forçando a porta do cofre para subir nas pesquisas, né? Exato, tem aí sendo urdido, Carol, um decreto para declarar calamidade pública, a fim de que que o governo possa fazer gastos que não estão previstos, não estão cobertos pelo teto, em situações normais iriam ferir a lei de responsabilidade fiscal e que também não seriam possíveis graças a vedações da lei eleitoral. Isso está sendo gestado há algumas semanas, os jornais noticiaram hoje, a gente até comentou mais cedo na primeira edição do Viva Voz, e agora à tarde, numa entrevista, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, confirmou que isso está em estudo. Ele disse assim, que se a situação do país se agravar mais, pode ser declarada uma calamidade pública. Soa muito casuístico isso, porque o governo até ontem, até hoje mesmo, está dizendo que está tudo lindo, que o PIB está crescendo, que o Brasil está bombando, que o governo é ótimo, né? Que nós não temos problemas, que a inflação nossa está contida. É isso que o ministro Paulo Guedes tem dito, que no mundo todo está descontrolada, mas que a nossa é localizada, está contida, que o governo fez o que tinha que fazer, que o Brasil iria crescer em V. Então, de onde vai tirar essa calamidade pública? Aí vão justificar que a guerra da Ucrânia está levando a uma escassez de combustíveis e que isso pode trazer uma crise de abastecimento aqui para o Brasil. Pode levar a que haja desabastecimento de combustíveis, principalmente do diesel. Ok, mas isso não é uma circunstância de agora, é uma circunstância que já vem de alguns meses. Nada tira o fato de que esse decreto está sendo pensado e gestado unicamente porque o governo não conseguiu sair de algumas armadilhas autoimpostas. A primeira delas, claramente, a de reduzir na marra o preço dos combustíveis e das tarifas de energia. A gente tem falado disso aqui bastante tempo. Eu escrevi a minha coluna de ontem do Globo sobre isso, chegou a ser manchete do Globo, que o Bolsonaro estava meio assombrado pelos fantasmas que ele mesmo criou para si, e um deles era esse dos combustíveis. E também o fato de que o auxílio emergencial não cumpriu aquele efeito eleitoral que o governo esperava. O Bolsonaro esperava crescer entre os mais pobres, crescer no Nordeste, graças ao Auxílio Brasil. Só que o aumento que foi dado não foi páreo para a inflação, e a pesquisa Datafolha realizada na semana passada fez questões específicas a esse respeito. E o que colheu foi que as pessoas julgam que o benefício não é suficiente, o valor é baixo, deveria ser maior, que não vai influenciar em nada a sua decisão de voto, que elas vão votar, portanto, de forma absolutamente dissociada em relação a isso, e que o que a gente tem, na verdade, é um beneficiário do Auxílio Brasil disposto a votar no ex-presidente Lula, majoritariamente. O Lula lidera com franca vantagem nesse público que recebe o auxílio. Então, o que o governo quer fazer? Quer usar esse decreto de calamidade casuístico e fora de qualquer propósito nesse momento para poder conceder novos auxílios de forma extra-teto e, com isso, driblar essas restrições que o Bolsonaro está encontrando para crescer nas pesquisas. Quer usar isso também para conceder o subsídio que tem tentado conceder de outras maneiras no preço do diesel, no preço da gasolina. Não sabemos se vai ser possível fazer isso. A área econômica resiste a essa ideia de um decreto. Quer evitar novos desajustes fiscais e novas coisas que possam comprometer o resultado fiscal do ano. Então, vamos ver como que esse novo embate entre os políticos e os da área econômica vai se dar. Ô Vera, como é que você estava falando? É isso, você tem muita razão, viu? Um tweet que você fez agora é isso, é muito lógico, né? Não sei, até que quando você me ouviu, meu microfone estava fechado.
Diga. O tweet que você fez ainda há pouco é muito lógico, né? Assim, se está tudo bem no governo, se está tudo lindo, tudo indo otimamente bem, por que entrar em calamidade? Né? Foi isso que eu estranhei da entrevista do Ciro Nogueira. Ele pinta um Brasil como se nós estivéssemos em guerra. E a gente nota essas dificuldades da economia real e fala delas todos os dias. Mas não tem sido um mundo edulcorado, colorido, cor-de-rosa, que eles têm mostrado para a gente. O Paulo Guedes fala toda vez em economia bombando, tá tudo bem, a inflação não é um problema para o Brasil, é um problema do resto do mundo, o desemprego está caindo, as nossas reformas foram bem sucedidas. Então, nada disso combina com um quadro de calamidade pública. Calamidade pública foi decretada em 2020, quando a gente estava no auge da pandemia, com tudo fechado, com o desemprego em alta realmente, com as pessoas sem conseguir sair para trabalhar, aqueles que não tinham emprego com possibilidade de ser remoto. Então, naquele momento, se justificou a calamidade pública. O que é um decreto de calamidade? O que ele faz? Ele faz com que você possa conceder créditos extraordinários para pagar alguns benefícios fora das restrições do teto de gastos, fora da lei de responsabilidade fiscal. Também ele dribla uma norma da lei eleitoral, segundo a qual você não pode dar novos benefícios a 4 meses das eleições. Diz que você não pode fazer isso, exceto em situações de calamidade pública. Qual é o grande nó se o governo resolver, de fato, declarar a calamidade pública? Ele não pode conceder reajuste de salário na vigência de uma calamidade pública. Então, teria de, antes desse decreto, resolver essa outra questão, essa outra novela, que é a novela do reajuste dos servidores. Teria que decidir se vai ou mesmo dar os 5% de reajuste lineares para os servidores, fazer isso antes do decreto e depois editar um decreto de calamidade que precisa ser votado pelo Congresso. Então, são alguns passos a dar e muita incerteza ligada a isso, principalmente porque a oposição deverá ir até a Justiça Eleitoral. Conversei com expoentes da oposição, eles vão ao TSE acusando que isso é uma manobra eleitoreira e é uso da máquina pública para obter vantagem política para o presidente Jair Bolsonaro na disputa. Então vai ser outra situação, a gente todo dia lista umas 2 ou 3 aqui, mas outra situação que vai ser judicializada, podemos esperar por isso. Tudo, né? Acaba no Supremo. Ô Vera, vamos falar aí da guerra do marketing? Já começou, né? Oficialmente a campanha não começou, mas a gente já está vendo a campanha aí nas ruas, Bolsonaro já gravando o comercial, o PT também traçando sua estratégia. Exatamente, Carol. Os primeiros comerciais do PL, usando o tempo dos partidos, exibindo o presidente Bolsonaro, começaram a ser veiculados. Ele fez um enaltecendo a aprovação do PIX como uma conquista do governo, e realmente é algo muito popular. O PIX é algo capaz de angariar votos, que todo mundo usa, que está disseminado, e que, se ele conseguir associar a uma conquista do seu governo, pode trazer um discurso virtuoso nessa área aí econômica. E há um outro comercial que está sendo veiculado desde hoje, em que o Bolsonaro aparece numa espécie de arquibancada, conversando com jovens, num tom informal. Ele em camisa de manga curta, cercado ali de jovens de diferentes classes sociais, diferentes etnias, e ele aparece fazendo um discurso pró-família para esses jovens, dizendo que eles têm de ouvir os pais, porque isso vai lhes dar um rumo bom na vida, que no futuro eles hão de agradecer aos pais. Cita religião, cita Deus, cita a família como os eixos ali, os esteios da vida de cada um. Fala que os filhos devem seguir esses conselhos dos pais. Enfim, um discurso bastante conservador, voltado para esse público dele, mais conservador, e voltado para vencer a rejeição que ele tem em 2 públicos-alvos: os próprios jovens, para quem a mensagem é direcionada, e, pelo que eu conversei com vários especialistas de comunicações, um efeito também sobre as mulheres, porque quando você fala aos filhos, você tem um eco sobre as mães, e o Bolsonaro vai muito mal entre as mulheres. Esse discurso pró-família, pró-aproximação do jovem em relação à mãe da família, as famílias têm um eco entre as mães, principalmente em muitas famílias de mãe solo.
Então, uma tentativa dele de romper a rejeição de que ele sofre junto a esses dois públicos específicos. Um comercial que parece também ele ter um bom efeito ali de comunicação. Ele, de fato, comunica aquilo que pretende. Então, o presidente saiu de um marketing em 2018 absolutamente tosco ali, quase não tinha marketagem envolvida, para algo mais profissional nessa campanha. Ele vai manter aquele lado B, que fala diretamente para as redes sociais, para as bolhas, mais radicalizado, com o uso de fake news, com o uso de ataques a adversários, o farto uso de memes, da mitologia em torno da ideia da figura do Bolsonaro, mas esse lado A para exibir na TV e também que vai ser replicado depois nas redes, ele parece bem mais profissionalizado do que era em 2018, agora que está com um partido maior, nas mãos de marqueteiros profissionais. Então, a gente tem dois lados aí da campanha de marketing do presidente da República. Temos também o assunto do STF, que adiou o julgamento do marco temporal das demarcações de terras indígenas. Isso, só antes, deixa eu só terminar uma coisa que eu esqueci de falar, Bocardi. O Lula, né? Porque o Lula também começa a exibir algumas peças do que vai ser o marketing de campanha dele, principalmente nas redes sociais por enquanto. E aí a ideia dele é oposta, é fustigar o Bolsonaro justamente nas questões ligadas à economia real, aquelas que você falava, que a Carol falava, e que são realmente uma pedra no sapato do Bolsonaro. Então, comparar o que era emprego na época dele e agora, o que era a renda na época dele e agora, ganho real de salário mínimo na época dele e no governo Bolsonaro. Então, fazer comparações muito diretas que digam respeito ao bolso de cada um dos brasileiros para que o seu governo se sobressaia em relação ao governo do Bolsonaro. Então, aí os dois principais candidatos definindo a sua estratégia de marketing e a forma como esse marketing vai ser pulverizado, não só nos comerciais de TV e no horário eleitoral, mas cada vez mais via redes sociais, via aplicativos de mensagens, isso que já foi muito forte em 2018 e que vai ser forte nesse ano de 2022 também. Em relação ao que você me pergunta sobre o marco temporal dos povos indígenas, estava marcado para o dia 23 desse mês o julgamento, um dos julgamentos mais rumorosos da pauta do Supremo, porque divide a própria corte, divide em muito os juristas e tem sido acompanhado com grande mobilização, tanto da parte dos povos indígenas, que fizeram grandes carreatas e acampamentos em Brasília e vão se opor de uma maneira muito firme a essa ideia de demarcar as terras indígenas só para aquelas que têm comprovação de que estavam lá na época da Constituição de 1988, e uma pressão também grande do outro lado, vinda do agronegócio e vinda do presidente Jair Bolsonaro com uma violência, uma rudeza muito grande. Ele tem falado desse assunto nas várias críticas, nos vários ataques que ele faz ao Supremo. Ele diz que se for aprovada a queda do marco temporal, se ele não for aprovado, pode fechar a porta do governo e entregar a chave ao Supremo Tribunal Federal, porque vai ser impossível governar o Brasil, num claro exagero, porque se ele mesmo disse que não vai demarcar novas terras indígenas no governo dele, não vai ter mudança nenhuma caso caia o tal do marco temporal. Da mesma maneira, não vai ter uma grande mudança para o agronegócio, porque não significa que não aprovando o marco temporal, imediatamente grandes setores da lavoura brasileira vão virar terras indígenas. Não é disso que se trata. É só que não vai haver um retrocesso em relação a áreas indígenas hoje demarcadas, que é o que esse marco temporal pode trazer. Se você aprovar que não tem comprovação de que aqueles povos estavam nas suas terras antes da Constituição, essas demarcações podem vir a cair. É disso que se trata. Então, é algo bastante sério. O Supremo, sabiamente, a meu ver, na minha análise, foi uma sábia decisão, vai deixar isso provavelmente para depois da eleição. Não está dito isso na nota que adiou, está só dizendo que, por consenso dos ministros, decidiu se adiar, mas é isso que eles querem, evitar mais um fator de estresse, mais um fator de divisão e de radicalização, de polarização da sociedade, num momento que já é, por si só, muito tenso, esse da eleição. Então, deixar para depois,
a meu ver também, era o que deveria fazer o Congresso Nacional, que tem muitas pautas lá que são incendiárias, que são polarizadoras da sociedade, que não tem consenso entre especialistas nos assuntos e que podem promover retrocessos sérios que depois serão difíceis de reverter caso haja uma mudança de governo. Um exemplo acabado disso que eu estou dizendo é o projeto do ensino domiciliar, do homeschooling, projeto péssimo, passou pela Câmara por questões absolutamente ideológicas, está no Senado, e as notícias que eu tenho do Senado, que eu falo com senadores, é que a tendência é que o senador Rodrigo Pacheco segure o projeto, não vote antes da eleição. Ele acha que é um tema muito espinhoso, sobre o qual os especialistas são muito firmes em dizer que a gente vai experimentar retrocessos numa educação que já vem andando para trás há muito tempo, então ele deverá segurar. Mas esse não é o único projeto espinhoso que está por lá. Tem também o projeto que volta com aquele benefício, aquele penduricalho dos quinquênios para juízes e promotores, que vai, de novo, representar gasto, aumento de gasto e privilégio a categorias que já recebem muito dinheiro, mas o Rodrigo Pacheco está afim de botar para votar. Tem uma pressão muito grande do judiciário, pressão direta sobre os senadores, que me relatam que recebem ligações de desembargadores aposentados, de ministros do Supremo. Então, esse aí deverá ser, sim, tocado adiante. Vamos com a música? Qual é? Vamos com a música. Bom, além de fazer essa grande pressão pela demarcação a partir de marco temporal das terras indígenas, Bolsonaro, a meu ver, de picuinha, vetou um projeto que mudava a denominação do dia 19 de abril de Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas, que é uma nomenclatura mais atualizada e que diz respeito à maneira como os povos originários preferem ser chamados. O presidente vetou isso. A gente vai com uma música, então, da Baby do Brasil, que fala a esse respeito, que todo dia deveria ser dia. Ela falava ainda do índio, era assim que se falava nos anos 80, de quando é a música, mas Dia dos Povos Indígenas. Curumim, chama Cunhatã que eu vou contar. Curumim, chama Cunhatã que eu vou contar. Todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio. Curumim, Cunhatã, Cunhatã, Curumim. Valeu, Vera Magalhães, viva a voz, boa noite. Tchau, gente. Obrigada, boa noite, até amanhã. Até mais. Tchau, Vera. Valeu.